Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? A aula de número 19 traz o quê? Revisão e avaliação. Então, vamos lá! Então, para começar a nossa revisão, preste atenção nessas palavras. Olha só, feliz. E logo depois tem o quê? Infeliz. Felizmente. Infelizmente. E mal feliz. Percebem aí, olha, vocês conseguem perceber que todas, certo? Todas vai ter o feliz. Aqui, ó. Todas têm como base feliz, certo? Então, através da palavra feliz, eu consegui fazer várias outras palavras. Feliz é um adjetivo que quer dizer o quê? Que tem felicidade interior. O infeliz, ele tá ali dizendo que o quê? Que não é feliz. Felizmente é um advérbio e vai dizer o quê? Que é por sorte, de modo feliz, com felicidade. Infelizmente também é um advérbio e que ele vai dizer o quê? Que tá com infelicidade, de modo infeliz. E o mal feliz? A gente não utiliza muito esse termo, né? Mal feliz, mas mal feliz é um adjetivo que quer dizer o quê? Que é infeliz. Então, percebam que todas essas palavras eu consigo, né, falar meio que sinônimos, né, para dizer que o quê? Que ou eu estou feliz ou que eu não estou feliz, certo? Então, aqui, quando eu tomei como base a palavra feliz, eu estou fazendo uma formação de palavras. E nós podemos formar novas palavras de duas formas básicas, tá? Por derivação e por composição. Vamos verificar o que é derivação? Olha só, derivação é a formação de palavra nova com base em uma primitiva. Como a gente acabou de verificar, né? Lá o feliz, viu que o feliz deu infelizmente, felizmente, mal feliz. Então, através da palavra primitiva feliz, nós conseguimos identificar, fazer várias outras, certo? E aí, dentro da derivação, nós temos os afixos, certo? Os afixos, nós temos dois tipos de afixos, que seria o quê? O prefixo e o sufixo, tá? Os afixos, gente, eles vão ali, certo? Ser acrescentado na nossa palavra primitiva, no nosso radical. E eles podem ser acrescentados no começo da palavra ou no final, certo? Vejam só aí o exemplo. Olha só, nós temos o afixo, né, prefixo, que vai aparecer antes do radical, como desligar. Ligar é a nossa palavra primitiva, certo? E o nosso afixo, que vai ser chamado aqui neste caso de prefixo, né? É o des e ele tá falando que o quê? Vai desligar algo, certo? Então, ali modificou. E olha só, prestem atenção que ele apareceu antes do radical, no caso aqui da nossa palavra primitiva. Já o sufixo, que é um afixo, né? Ele aparece depois do nosso radical ou da nossa palavra primitiva. Como nós podemos ver aqui, ó, pedreiro, eiro, né? Eiro é o nosso sufixo e aqui, né, é o nosso radical, que vem da onde? De pedra, né? Então, foi substituído aqui o azinho pelo eiro,
Certo, gente? Então vejam que a nossa derivação é formada a partir dos nossos afixos, que seria quem? O prefixo e o sufixo. São eles que vão nos ajudar a fazer a nossa derivação, certo? E aí nós temos tipos de derivação. Vamos lá verificar os tipos? Vejam só, nós temos a derivação prefixal, que é o processo de formação de palavras formadas pelo acréscimo de prefixos. Lembrando que o prefixo, ele vem o quê? Antes, ele inicia, certo? A nossa palavra primitiva, ele vai dar início ali na nossa palavra com o nosso radical, tá? Então, vejam só, descalçar. Ó, calçar é a nossa palavra primitiva, refazer, fazer é a nossa palavra primitiva, pós-modernismo é a nossa palavra primitiva. E aí eu acrescentei os nossos afixos, né? Que no caso são os prefixos, para o quê? Modificar, para criar uma nova palavra, né? Então, vejo que descalçar, o des está dando a ideia de não, de tirar, né? Descalçar, eu vou tirar, né? Então, eu já estava calçado e agora eu vou tirar os meus sapatos. Então, descalçar. Refazer significa que eu já tinha feito e agora eu vou fazer novamente. E o pós-modernismo, pós, né? Da ideia de posição. Pós-modernismo, então, da pós, depois, né? Do modernismo. O que aconteceu? Então, vejam que eu coloquei o meu prefixo. Percebam aqui, inclusive, que o pós-modernismo ele veio com hífen, né? Diferente do descalçar e refazer. Pode acontecer também do nosso prefixo vir através de, como é que se diz? De hífen, tá? Cuidado, que aqui a gente está falando de prefixos, tá bom, gente? Por quê? Pode acontecer isso, né? Tô falando que é para tomar cuidado, porque a gente vai ver lá na composição que o hífen, ele ajuda lá em formar palavras através de composição. A gente não pode confundir. Só porque tem o hífen, eu já vou dizer que é uma composição? Não. No caso ali, o pós é um prefixo. Então, cuidado. De prefixo é uma coisa, uma palavra para originar outras é outra coisa, tá? A gente já vai verificar essa diferença, certo? Muito bem. Então, vamos agora verificar mais um tipo, certo? De derivação. Olha aí só. Nós temos a derivação sufixal, tá? A sufixal é o processo de formação de palavras formadas pelo acréscimo de sufixos, tá? E aí, olha só, nós temos amor, café e boi. Aí eu quero transformar em novas palavras, eu vou lá e acrescento os meus sufixos para eu transformar essas palavras, criar novas. Então, aqui no amor eu acrescentei o oso, que ficou o quê? Amoroso. No café eu fui lá, ó, e botei teira. Ficou o quê? Cafeteira. E lógico que eu também tirei ali o acento, né? O boi, eu acrescentei o ada e ficou o quê? Boiada. Então, aqui nós temos uma derivação sufixal, porque eu acrescentei os meus sufixos às minhas palavras primitivas, certo? E aí, então aqui nós estamos diante de uma palavra composta, né? Sendo formada por derivação sufixal. Certo? Vocês perceberam aqui que nós falamos de duas derivações, né? Que onde traz o quê? Os afixos de forma isolada, um de cada vez. Mas pode acontecer dos afixos aparecerem juntos. E tem duas formas de acontecer. Quando eles aparecem juntos, eles podem aparecer de forma que eles são dependentes, ou seja, eles vão depender um do outro para formar uma palavra, para formar um sentido, porque se tirar qualquer um deles, vai deixar de existir essa palavra na língua portuguesa, e às vezes eles podem aparecer juntos, mas eles são independentes. Porque se um cansou, eu já vou, tchau, vai embora, o outro fica,
essa palavra continua existindo. E vice-versa, tá bom? Eu posso tirar os dois e a palavra vai continuar existindo. Então, tem duas formas. Vamos verificar? Então, olha só, nós temos a derivação prefixal e sufixal. Essa derivação é o acréscimo do prefixo e do sufixo de forma independente, tá? Ó, independente mostra que eles não precisam um do outro para formar esta palavra, para essa palavra, na verdade, continuar existindo. Ela vai existir, né? Vai sofrer alterações? Vai, mas mesmo sofrendo essa alteração, o que ficar vai carregar um significado dentro da língua portuguesa. A nossa palavra aqui, ó, é irregularidade. Percebam, né, que nós temos tanto um prefixo quanto um sufixo formando esta palavra. Então, eu coloquei os dois juntos e formou o quê? Irregularidade. Só que eu fui lá e tirei, né, o dade. Eu cancelei o dade. E aí formei o quê? Irregular, né? Veja que eu tenho irregular. Irregular tem na língua portuguesa. Se eu cancelar o ir, agora vai ter regularidade, certo? E essa palavra também existe na língua portuguesa, né? Se eu tirar tanto o ir como o dade, vai ficar regular. Então, regular existe na língua portuguesa? Sim. Então, vejo que eu colocando os dois afixos ou tirando um, fazendo a alternância dos meus afixos, as palavras continuam existindo, tendo significado, tá? Deslealmente, ó, né? Deslealmente. A nossa palavra primitiva é leal. Eu coloquei tanto o meu prefixo quanto o meu sufixo. Só que eu decidi agora tirar o meu sufixo. Se eu tiro o meu sufixo, ficou o quê? Desleal. Não, eu não quero mais o prefixo, eu quero somente o sufixo. E aí ficou o quê? Lealmente. Então, novamente, se eu deixar os dois afixos juntos, a palavra existe. Se eu tirar os dois, vai continuar o leal. E se eu alternar, todas as palavras ali vão continuar carregando um significado, tá bom? Dentro da língua portuguesa. Agora, vamos verificar o outro tipo de derivação. Nós temos a derivação parassintética. A derivação parassintética, o prefixo e o sufixo são acrescentados à palavra de forma dependente. Olha só agora, se tá falando que é dependente, a gente já consegue entender através desse termo que eu não posso ficar sem um deles. Eles têm que permanecer juntos. Desalmado, né? Nós temos aqui o nosso prefixo des e o nosso sufixo ado. Adoado, cada qual no seu quadrado, né? Não sei se vocês conhecem essa música. Mas, enfim, percebam que eles têm que estar, o quê? De mãozinhas dadas, tá? De mãozinhas dadas. Olha aqui a mãozinha dada. Dá pra ver aí, ó? Ambos estão de mãozinhas dadas, porque se eu tirar um ou outro, eles vão deixar de existir na língua portuguesa. A palavra em si, né? Não tem desalma, não tem almado, tá? Então, como não tem, eu tenho que permanecer juntos. Então, aqui é uma parassintética. Lembre-se que parassintética, eu vou ter tanto o sufixo quanto o prefixo juntos, né? Não posso tirar, senão a palavra não deixa de existir, fica sem significado nesse sentido, quando eu falo deixa de existir, tá? Então, vamos lá. Prefixo e sufixo agora no amanhecer. Nós temos o a e o ecer. Também eles têm que permanecer, o quê? De mãozinhas dadas, porque senão eles não vão formar palavras, não tem a mãe e nem manhecer, certo? Vejam aqui que ó, já tem um xizinho vermelho mostrando que não tem como existir. Então, amanhecer
faz parte da formação de palavras por derivação parasintética. Certo? Então, relembrando, derivação sufixal e, prefixal indica que elas estão independentes, cada uma vai existir, tirando, vai formar uma palavra nova, tá? Olha só, prefixal e sufixal. Já a parasintética, eu vou ter os dois, sempre de mãozinhas dadas, porque eu vou ter tanto prefixo quanto sufixo, mas mãozinhas dadas, porque sem um nem outro eles não vão existir. A palavra vai perder o significado na língua portuguesa. Certo? Agora vamos verificar mais um tipo. Olha só, nós temos a derivação regressiva, que ocorre quando a palavra derivada é formada a partir de uma redução da palavra primitiva. Redução, o nome já está dizendo, vai perder, Redução, perde. E aí, geralmente, é acontecido pelo quê? O verbo. O verbo vai se transformar em um substantivo. Como a gente pode ver aqui, dançar. Ele perdeu o ar, que é o nosso elemento que indica que o verbo está no infinitivo, e se tornou o quê? Dança. A partir do momento que se tornou dança, ele é o quê? Substantivo, tá? Gente, lembrando que, professora, mas quando a gente conjuga o verbo, vai ter lá um dança também. Eu danço, tu dança, ele dança, enfim, Aí tem lá. Aqui a gente não tá levando em consideração isso, tá? A gente tá levando que ele tirou, ele não tá lá na conjugação em si, então ele se tornou o quê? Substantivo. Combater, novamente, ele perdeu o R, e aí ficou combate, se tornou o quê? Substantivo. Beijar, percebam que ele perde um elemento, reduz. Ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tinha 6 letrinhas, agora ele tem 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas. Então, percebe que houve uma redução. Então, ele deixa aqui, ele tem como base o verbo beijar e se tornou o quê? Beijo. E a classificação ficou como o quê? Substantivo. Certo? Vamos lá, então, continuar. Derivação imprópria ocorre quando um vocábulo sofre mudança do sentido. Ele vai sofrer mudança? Vai, mas onde? Sentido. Ou classe gramatical, que lhe é comum, não havendo alteração na sua forma. Ou seja, na escrita. Lá, vou até voltar aqui, vamos voltar. Aqui eles eram verbo, eles perdem na sua forma, Eles perdem um elemento. E olha só, cadê o R aqui, Aqui aconteceu de sair do verbo para o substantivo, mas perdeu na forma. Perdeu na forma e mudou também aqui, Aqui na outra forma, você colocou como dançar para dança, tá? Já na derivação imprópria, a mudança não é na forma, é somente no sentido e na classe gramatical. Quando você vê a palavra, ela vai estar escrita normal, igualzinho, tá? Ele tem um andar diferente. Percebam que andar não mudou. Isoladamente, ele é um verbo, Porém, aqui dentro da nossa oração, ele não está como verbo, tá bom? Ele está como um substantivo. Aí, a gente fala que ele está como uma palavra substantivada. Por que ele está substantivada? Porque, originalmente, ele é um verbo. Porém, dentro da nossa oração, ele está como um substantivo. E por que isso aconteceu? Olha só o artigo. O artigo, a função dele é acompanhar o substantivo. Então, se tem um aqui, significa que a próxima palavra tem que ser um substantivo, Por isso que o andar está como substantivo. Então, aqui, nós estamos diante de uma derivação o quê? Imprópria. Tá?
A mesma coisa acontece no exemplo de baixo. O existir envolve decisões. Se eu pegar o existir de forma isolada, sem levar em consideração o contexto, eu vou dizer que ele é o quê? Um verbo. Mas eu não estou falando de forma isolada. Eu quero saber a oração toda. E aí, eu botando como oração toda, o existir está como substantivo, né? Olha só por quê, olha o meu artigo aqui. Então, vocês conseguem perceber que ele continua com a mesma escrita, só que ele não está como verbo, nem o andar, nem com o existir. Eles que trocaram a classe gramatical. E quando eu digo assim, olha, ele tem um andar diferente, eu não estou falando o ato de andar em si, é o jeito que ele anda. Então, percebam aí que mudou não só a classe gramatical, mas também o sentido da palavra, né? O andar, ó, andar é a ação de fazer, ó, certo? Só que ali na oração é um andar diferente. Então, é o jeito que ele anda, sei lá, vai ver ele, ó, desfila, né? Então, mudou, inclusive, o significado, certo? Agora, nós vamos ver o outro tipo de formação de palavras, que é através da composição. A composição é o processo, né, que acontece nas palavras para ser formadas a partir da junção de dois ou mais radicais, tá? Eu vou juntar palavras, eu vou juntar radicais. E aí, ela pode acontecer de duas formas. Vamos lá. Ó, a composição por justaposição ocorre quando dois ou mais radicais se unem sem acréscimo ou perda de fonema. Os radicais podem ser unidos com ou sem hífen, o que depende das regras ortográficas, tá? Então, pode acontecer com hífen ou simplesmente serem ligadas automaticamente, como acontece aqui, ó, com mico, leão, dourado. Mico é uma palavra, leão é outra, dourado é outro. Aí eu peguei, juntei e formei essa nova palavra, mico, leão, dourado, que inclusive dá o nome a uma espécie de macaco, né? Passatempo. Passa é uma palavra, tempo é outra. E aí eu vou e junto passatempo. E aí forma uma outra palavra, né? Ah, é uma forma de passar o tempo. Fazer o quê? Aqueles joguinhos, né, de achar palavras. É uma forma, um passatempo. Cachorro quente. Cachorro é uma palavra, quente é outra, né? Cachorro, animal, quente, como a gente sente ali, tá calor, tá quente, tá frio. E aí eu juntei para formar um delicioso lanche, né? Vamos botar assim, a nossa merenda. E aí o girassol, né? Que é o gi de girar e o sol. Professora, mas a senhora disse aqui, ó, que não tem acréscimo ou perda. E sol não se escreve com SS. Não existe isso aqui, né, gente? Não tem isso, né? E aí, por que tem um outro S aqui, né? Perceba que ele foi acrescentado não pela escrita, só pela forma em si, mas pelo som. Quando o S está entre duas vogais, para ele permanecer com som de S, tem que ser SS. Se eu tirar esse Szinho aqui, vai ficar girasol, vai ficar com som de Z. E a gente não quer, senão vai modificar o som, né? Então, por isso foi acrescentado aqui. É mais pela questão do som em si, e não a escrita, tá? Vamos lá, então. A composição por aglutinação ocorre quando os dois ou mais radicais se unem com acréscimo ou perda de fonema. Olha só, planalto, né? Planalto foi formado por quem? Por plano, mais alto. E aí, o que perdeu aqui? O O, né? O O foi perdido aqui para formar o planalto. Aguardente. Aguardente, nós temos a água mais o ardente. E aí, o que eu faço? Né? Tem aqui dois. Tem um A aqui, um ali, vamos tirar um. Então, vamos botar aqui, vamos dizer que a gente tirou daqui. E aí, formou aguardente.
Vinagre. Vinagre nada mais é que é vinho mais o agre. E aí formou, né? Perdeu, olha só o que perdeu aqui, ó. Não, vou bem aqui, né? E aqui, esse C se tornou um G. Eu tô conseguindo riscar. Embora, olha só como a palavra embora é formada por em, boa, hora. Ela é formada por 3 elementos, que aí foram perdendo, né? Ó, aqui não tem o H, né? O bora não tem o H, certo? Aqui tem o O, ó, o bó, e aqui veio o A, urá, certo? Então, percebam que a aglutinação vai acontecer através de acréscimo ou perda, né? A gente viu ali que perdeu, ali na questão do vinagre, a gente acrescentou um G, foi fazendo mudanças, certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido e gostado da nossa revisão. A gente fica por aqui.